portal do culto matutino terapêutico. Nesse portal, como a gente tem lembrado sempre, a gente tem colocado aí vários conteúdos, muitos conteúdos, de todo o material, de tudo aquilo que já estivemos conversando e trocando ideias aqui nos nossos cultos desde o início, tá? A gente tem colocado. E para ter acesso a esse portal, no Google, botou lá portal do culto matutino ou culto matutino terapêutico, alguma coisa no Google já dá para chegar lá. E também nós temos aqui, olha, desse lado de cá, do lado esquerdo, em cima, nós temos um menu onde você vai ter acesso, olha aqui, clicou aqui, tem acesso a muitas das páginas que fazem parte do nosso portal. Mas eu gosto de trabalhar com esse menu aqui embaixo. Em todas as páginas do portal, você tem esse menu aqui que é mais completo. Por que é mais completo? Porque ele dá um panorama, não é, contextual de tudo que a gente tem colocado aqui. Então, temos aqui, hoje é o dia 1º, então vamos aqui para o dia 1º, olha, tá vendo o número 1 aqui em cima? Então, sendo o dia 1º, aqui tem porque ele vai de 1 a 30, tá? Então, temos aqui, dentro desse contexto, dentro desse conteúdo, aconselhamos. O que aconselhamos, né, para as pessoas que entram, que vão conhecer o nosso portal? Então, o que aconselhamos? Então, aqui temos aconselhamos você a conhecer estes conteúdos. O primeiro que tem aqui é a teologia básica. Deixa eu clicar aqui e a gente vai lá para a teologia básica. Olha aqui. Está dentro daquele contexto do informe-se, saia da bolha pseudo-cristã ignorante. Tá? Saia da bolha. Conheça a bolha, mas não fique nela, saia dela. Né? Conheça bem o que a escola dominical lhe diz. Tá? Conheça bem, mas não fique preso àquilo. Liberte-se, saia daquilo, conheça mais o que está ao seu redor. Larga de pensar que ali é céu, o resto tudo é inferno. Isso não é bom para nem para nossa experiência com Deus. A gente tem perdido, ou muita gente tem perdido muito por não conhecer melhor a Deus, por causa dos limites que essa escola dominical muitas vezes impõe às pessoas. Saia, né? Conheça bem e saia, tá? Vá conhecer o mundo e você vai ver que tem muito mais de, olha só o que eu vou falar, tem muito mais de Deus no mundo do que na escola bíblica dominical. Experimente. Peça ajuda a Deus, firme-se nele, mas saia. Vá ver o que é que o mundo tem para oferecer. Muito mais do que a escola bíblica dominical. Pode crer nisso que eu estou lhe falando. Tá bom? Então, muito bem. Aqui está o básico, o da teologia básica, para a gente então conhecer, não detalhes, né, denominacionais, mas o geral, o básico, que serve para todas as denominações e todas as religiões, porque isso aqui é o básico em cima da revelação de Deus, que está em Jesus. Tá? Então está aqui, né? Aí ele começa dando essas umas comparações muito interessantes. Olha aqui, olha. Aqui você tem, vamos falar desse primeiro, deixa eu ver o outro aqui se é bom. Aqui tem esse outro aqui, olha, que é várias pessoas analisando um elefante, né? Pessoas cegas. Aí disseram, olha, você está diante de um elefante. Aquela pessoa que pega na tromba diz, ele é comprido mesmo. Ele é muito comprido, olha o que eu estou sentindo, né? E vai, olha como ele é comprido. Entendeu? Quem está do lado diz, não, ele é muito alto. Aí o outro vai gritar, não, alto não. Ele é comprido, mas olha aqui, ele é estreito, porque está na tromba. Mas todos estão falando do elefante, só que estão limitados ao elefante, a partes do elefante. É muito interessante essa comparação, não é? E é isso que começa aqui falando sobre a revelação. Deus se revelou a todo mundo sem exceção, mas cada por causa do seu contexto, por causa da sua situação, da sua experiência,
se prendeu a um aspecto da revelação. Então, aí quem viu de um aspecto julga quem viu do outro aspecto. Mas estão falando os dois da mesma revelação, só que cada um tem uma maneira diferente de enxergar. E o Espírito Santo não ajuda? Sim, o Espírito Santo trabalha dentro dos limites humanos, né? Ele não vai fazer além disso, porque isso significa respeitar a individualidade das pessoas, e Deus respeita. Isso significa imagem e semelhança. Ter imagem e semelhança é também ser respeitado nos seus limites. Deus não obriga ninguém a nada. O essencial, todo mundo tem acesso. O restante, aí vai da experiência de cada um. Tá bom? Então tá aqui, estou falando sobre a revelação, depois sobre graça e salvação, né? O plano de salvação de Deus e a salvação em si, tá? A salvação que nós cristãos conhecemos, a salvação que outras religiões conhecem, porque é o que a gente sempre fala, religião não salva. Apesar que a gente só fala isso em relação à religião dos outros, né? Se alguém, a gente não imagina ninguém salvo fora da nossa religião. Entendeu? Veja como nós somos, né? Como nós somos tão limitados e tão egoístas. Religião não salva, mas as dos outros, porque a gente não consegue imaginar pessoas salvas fora da nossa religião. Percebe? Ok. Então está falando aqui sobre graça e salvação, né? Vários aspectos muito importantes, por exemplo, aqui a trifunção do Espírito, fundamental para a salvação de todas das pessoas que serão salvas. Então está aqui também esse estudo, né? Aqui tem querer e permitir. Querer e permitir também é importante, porque Deus não obriga ninguém a nada, é preciso que eu queira e eu permita que o Espírito faça essa obra em mim. Jesus e a salvação em todos os tempos. Jesus, Deus, salvou pessoas desde os tempos de Adão, não foi a partir de Moisés, não. Desde os tempos de Adão, desde os tempos de Abraão, desde os tempos de Moisés, apesar de todas as diferenças religiosas que esse pessoal teve. Religião não salva. Melquisedeque é chamado de o sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Não conhecia nada sobre Moisés, não conhecia nada sobre o ensino, até porque Moisés veio muito depois. Mas ele era de uma religião que sabia, conhecia Deus e encontrou Abraão de outra religiosidade. Interessante isso, né? Então devemos estar atentos a isso, para que a gente não caia na armadilha do egoísmo, da prepotência. Não, só o cristianismo salva. Ué, só o cristianismo salva? Deus sempre salvou muita gente fora do cristianismo. Além do mais, ele disse para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além de vocês, além do cristianismo, além desse rebanho. Entendeu? Então, graças a Deus, Deus não pergunta a gente quem deve ser salvo, ele salva. Ele tem um projeto, um plano para salvar o maior número possível de pessoas. Uma coisa é certa, nós veremos muito, muito, muito mais pessoas do que imaginamos no céu, né? Então é muito mais do que imaginamos, porém é muito menos do que o que Deus gostaria. Mas é muito menos. Porém, é muito mais do que a nossa limitação humana prepotente possa imaginar o número dos salvos. Tá bom? Então, aqui falando também sobre origens, as várias teologias que foram surgindo, né, na história do cristianismo. Isso aqui é tudo dentro do cristianismo, sem considerar outras religiões, né? Então tá aqui, né, tudo isso. E aqui embaixo tem a teologia básica, que é essa página que nós estamos vendo, o Desculpe-se, que é um convite para que as pessoas possam querer, não é, passar por um novo nascimento.
Também tem aqui como entender a Bíblia, tá? E é maravilhoso isso, porque ele coloca para que Jesus seja o nosso padrão para querer entender a Bíblia. E aqui outra página falando sobre a graça de Deus, tá bom? Então essa é a primeira página que a gente lembra hoje, dia 1º. E aqui, o que é que tem mais aqui? Teologia, pronto, Desculpe-se. Vamos lá para o Desculpe-se, rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Então tá aqui o Desculpe-se, que é essa página convidando as pessoas a quererem, não é, uma nova vida com Jesus, tá? É um trabalho de, então aqui olha, cadê? Primeiro queira, deixe, né, o Espírito Santo fazer essa obra em você, descanse, porque aí o Espírito é que vai lhe guiar, não fica aquela coisa. Quando você quer uma nova vida, mas não deixa o Espírito fazer, você vai se cansar, você vai ter uma vida religiosa muito cansativa, muito opressora, entendeu? Então, se você deixa o Espírito Santo fazer isso, dirigir sua vida, guiar, você vai ter uma vida muito mais tranquila, porque você vai, inclusive, vai descobrir que não precisa de muito desses esforços que as pessoas fazem para tentarem buscar e agradar a Deus. O Espírito Santo vai fazer essa obra em você e vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais descansada. Então está aqui várias orientações sobre isso, o que fazer para que isso aconteça. Então essa página também aqui mostra o que é que você deve fazer para que realmente seja o Espírito que faça esta obra em você, não sua religiosidade, mas o Espírito de Deus, tá bom? Aqui, olha, lembrando que ele nos torna luz do mundo, sal da terra, é ele que faz essa obra. Aqui está falando uma palavra sobre todas as religiões dentro desse projeto de Deus, tá? Deixa eu ver outra página que está dentro desse nosso lembrete de hoje, está aqui, ó, entender a Bíblia. Vamos ver aqui o entender a Bíblia. Nós colocamos o nome da página de Biblienda, quer dizer, compreenda, né, a Bíblia, para compreender a Bíblia. E aqui está Jesus piscando, quer dizer, esse aí é o centro, é ele que é o padrão, é o paradigma para que a gente compreender todo o restante da Bíblia. Só é palavra de Deus o que é coerente com Jesus. Fora disso, não é. Pode ser Moisés que disse, pode ser Paulo que disse, não interessa. Se não for coerente com Jesus, não é de Deus. Entendeu? Na Bíblia. Então está aqui, a Biblienda, compreenda a Bíblia, explicando. Aqui fala sobre a revelação de Deus, né? A iluminação que o Espírito Santo opera na vida das pessoas. Inspiração, explicando o que é inspiração, para a gente não ficar achando que é Deus ditando no coração. Olha, escreva aí isso. Não. É uma ótima explicação aqui, inclusive em cima da experiência de Lucas. Lucas explica como é que essa inspiração aconteceu. Tá bom? Muito boa a gente olhar o que Lucas escreveu sobre isso. Discernimento. O que é discernimento espiritual? Tá? Aqui fala sobre Jesus Cristo, a importância dele para a gente compreender a Bíblia, a mente de Cristo que é colocado no coração, na alma da gente, né? É obra do Espírito Santo, e erros no texto bíblico. É outra coisa que a gente precisa lembrar. Tem erros lá, porque tem muita coisa lá que não é de Deus. Então, às vezes, tem muita gente quebrando a cabeça aí, porque quer colocar que é de Deus o que não é de Deus, só porque está na Bíblia. Não. Tem muita coisa lá que não é da Bíblia, não é de Deus, não é da inspiração. Tá? A gente está lendo aqui os textos dos Salmos no começo do nosso culto e a gente está vendo quanta coisa na cabeça do salmista não casa, não é coerente com o ensino de Jesus. E outras tantas coisas, tá bom? Inclusive no Novo Testamento. Aqui fala da trifunção do Espírito Santo, não é? A ação dele, a importância dele para que o projeto de Deus se concretize na vida de muita gente, não é? E aí por diante. Então, todos esses são aspectos. E a graça, esse que eu vi aqui, não. E por último, a graça. Vamos ver se está aqui a graça para a gente
para a gente ver? Tá aqui, olha. Entender a Bíblia e a graça. Então vamos ver aqui rapidinho sobre a graça de Deus, né? Essa página aqui explica então sobre isso. Olha, uma primeira comparação que a gente vai ver sobre a graça é essa barca aqui, essa balsa, né? Muito interessante a gente compreender exatamente o que é a graça de Deus, porque isso faz a gente até descansar mais no Espírito de Deus, tá? A dedicação a Deus não é uma coisa cansativa, deve ser uma coisa agradável, feliz, que nos dê prazer, porque isso significa vida eterna aqui neste mundo, vida abundante aqui neste mundo. Então está aqui, né, tudo antes, estamos falando da graça, como era tudo antes, está aqui explicando, antes da fundação do mundo, Deus quis criar pessoas, Deus soube que o homem pecaria, etc., sobre a graça em si, o plano de Deus formalizando a graça, né? Então, o plano salvador, esteira, amor, justiça e santidade. Então, tem aqui o objetivo da graça, os objetivos estão aqui, né? Que mais? No geral, o que é a graça, no geral, tá? Respeitar, etc. Na pessoa, o que é que a graça faz, né? Na pessoa que está vivendo a ação da graça, então tem aqui várias orientações, acolher, abençoar, etc. No ser, na minha maneira de existir, né? Como é que atua, convencendo, atraindo, etc. Então tem muita coisa interessante aqui, né? Sobre o papel, a ação da graça na vida das pessoas. Tá bom? Tá aqui muito material, muito conteúdo, né? Ainda não está completa a página, mas já tem muito suficiente para a gente compreender do que se trata. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, olha aqui. Use o tradutor. Se você é de outro idioma, use o tradutor e o leitor do seu navegador. Então você não precisa nem ler o que está nesses textos. Apenas você basta pedir que o seu navegador na internet leia para você os conteúdos que tem em cada página dessa. Facilitou bastante, né? Então é algo que a gente está lembrando também para as pessoas, tá bom? Então, isso aqui é do dia 1º e a gente, então, fica por aqui. Deixa eu colocar aqui aquela palavra final para a gente, então, se despedir. Então, a gente fica por aqui, né? A gente fica orando e torcendo que hoje seja um dia maravilhoso de você nas mãos de Deus para abençoar você mesmo, as pessoas ao seu redor e esse mundo. Você seja luz e sal deste mundo, né? E oramos para amanhã a gente estar de volta aqui também, tá? Para a gente continuar refletindo sobre a revelação de Deus. E a gente se despede. Então, que Deus continue lhe abençoando e lhe usando para a glória dele em todo esse dia. Tá bom? Ok.